Maria sentia o peso da manhã como se fosse uma camisa velha, pesada demais para o corpo frágil que carregava. O cheiro do cera no chão, a aspereza do banco de madeira contra a pele das mãos. Tudo isso era o seu mundo, seu lar, seu céu e seu inferno particular. Cada passo dentro daquela igreja antiga era um mergulho em silêncio, um silêncio que falava mais alto que qualquer oração. Hoje, porém, havia um fio tênue de inquietação costurando o ar, um pressentimento que fazia o coração dela bater diferente, quase como se soubesse que algo estava prestes a despedaçar sua rotina. Enquanto varria o chão sob os vitrais coloridos, os olhos de Maria captaram um brilho estranho perto do altar. Um objeto fora do lugar, um segredo esquecido, uma carteira grossa, cheia, reluzente demais para aquele chão gasto. O peso da tentação apertou o peito dela, uma dor que se infiltrava pela pele, tornando-se parte do sangue que corria nas veias. Dentro, notas impecáveis, cartões brilhantes, um nome que ela conhecia só de ouvir falar, um nome que ecoava nos corredores do poder e do luxo. O mundo de Maria era feito de sombras, mas ali estava o brilho que ela nunca tocaria. Ainda assim, a honestidade, essa ferida aberta e pulsante, a fez guardar a carteira no bolso, um juramento silencioso de devolvê-la intacta. A luz dourada da tarde banhava a igreja, transformando o espaço em um palco de sussurros invisíveis, julgamentos, esperanças, olhos que não se viam, mas que sentiam. Quando ele apareceu, o milionário, a presença dele quebrou o silêncio como uma ferida que não cicatriza. Maria esperava raiva, acusação, talvez desprezo. Mas o que veio foi um gesto inesperado, um ato que virou tudo do avesso, que cravou uma faca de dúvida e assombro no coração dela. Ele falou, mas as palavras pareciam dançar entre o medo e a incredulidade, um convite e uma sentença ao mesmo tempo. O peito dela batia descompassado, preso entre o pavor e uma fagulha estranha de esperança. Queria falar, entender, mas as palavras se afogavam na garganta, presas na teia do que acabara de acontecer. O silêncio da igreja ficou denso, pesado, carregado de perguntas que ninguém ousava responder. O que aquele homem faria agora? Porque a reação dele parecia uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Maria sentiu o mundo girar sob seus pés, um turbilhão de emoções que não sabia nomear. A carteira no bolso era mais que um objeto, era o peso de um destino que ela não escolhera. Um nó apertado entre fé, medo e a brutalidade da vida. E ali, naquela mistura de luz e sombra, ela percebeu que nada voltaria a ser igual. O que viria depois? Que sombras essa ligação inesperada lançaria sobre sua existência já tão frágil? O ar parecia suspenso, uma lâmina invisível pronta para cair. Maria sabia que aquele encontro era só o começo. A história dela, agora, estava entrelaçada com segredos que não podia desvendar, com perguntas que não tinham respostas fáceis. E, enquanto o sol se punha, ela sentiu a certeza cruel de que, depois das tempestades mais terríveis, o sol mais brilhante sempre chega, mas também que a luz pode revelar feridas que ninguém quer ver. Maria sentia o peso da manhã como se fosse uma camisa velha, pesada demais para o corpo frágil que carregava. O cheiro do cera no chão, a aspereza do banco de madeira contra a pele das mãos. Tudo isso era o seu mundo, seu lar, seu céu e seu inferno particular. Cada passo dentro daquela igreja antiga era um mergulho em silêncio, um silêncio que falava mais alto que qualquer oração. Hoje, porém, havia um fio tênue de inquietação costurando o ar, um pressentimento que fazia o coração dela bater diferente, quase como se soubesse que algo estava prestes a despedaçar sua rotina. Enquanto varria o chão sob os vitrais coloridos, os olhos de Maria captaram um brilho estranho perto do altar. Um objeto fora do lugar, um segredo esquecido, uma carteira grossa, cheia, reluzente demais para aquele chão gasto. O peso da tentação apertou o peito dela, uma dor que se infiltrava pela pele, tornando-se parte do sangue que corria nas veias. Dentro, notas impecáveis, cartões brilhantes, um nome que ela conhecia só de ouvir falar, um nome que ecoava nos corredores do poder e do luxo. O mundo de Maria era feito de sombras, mas ali estava o brilho que ela nunca tocaria. Ainda assim, a honestidade,
Essa ferida aberta e pulsante a fez guardar a carteira no bolso, um juramento silencioso de devolvê-la intacta. A luz dourada da tarde banhava a igreja, transformando o espaço em um palco de sussurros invisíveis, julgamentos, esperanças, olhos que não se viam, mas que sentiam. Quando ele apareceu, o milionário, a presença dele quebrou o silêncio como uma ferida que não cicatriza. Maria esperava raiva, acusação, talvez desprezo, mas o que veio foi um gesto inesperado, um ato que virou tudo do avesso, que cravou uma faca de dúvida e assombro no coração dela. Ele falou, mas as palavras pareciam dançar entre o medo e a incredulidade, um convite e uma sentença ao mesmo tempo. O peito dela batia descompassado, preso entre o pavor e uma fagulha estranha de esperança. Queria falar, entender, mas as palavras se afogavam na garganta, presas na teia do que acabara de acontecer. O silêncio da igreja ficou denso, pesado, carregado de perguntas que ninguém ousava responder. O que aquele homem faria agora? Por que a reação dele parecia uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo? Maria sentiu o mundo girar sob seus pés, um turbilhão de emoções que não sabia nomear. A carteira no bolso era mais que um objeto, era o peso de um destino que ela não escolhera, um nó apertado entre fé, medo e a brutalidade da vida. E ali, naquela mistura de luz e sombra, ela percebeu que nada voltaria a ser igual. O que viria depois? Que sombras essa ligação inesperada lançaria sobre sua existência já tão frágil? O ar parecia suspenso, uma lâmina invisível pronta para cair. Maria sabia que aquele encontro era só o começo. A história dela, agora, estava entrelaçada com segredos que não podia desvendar, com perguntas que não tinham respostas fáceis. E enquanto o sol se punha, ela sentiu a certeza cruel de que, depois das tempestades mais terríveis, o sol mais brilhante sempre chega, mas também que a luz pode revelar feridas que ninguém quer ver. O silêncio da igreja foi quebrado por um som que não pertencia àquele lugar sagrado, um choro abafado, vindo do confessionário ao lado do altar. Maria congelou, o coração disparado como se quisesse fugir do peito. Aproximou-se devagar, o cheiro forte de mofo e velas queimadas misturado ao perfume doce e amargo da angústia. A porta entreaberta revelou uma cena que a fez recuar, como se tivesse sido atingida por um soco invisível. Lá dentro, um homem, o milionário, estava ajoelhado, mas não em oração. Seus ombros tremiam e lágrimas grossas escorriam pelo rosto que ela imaginava impenetrável. E, no colo dele, um bebê enrolado em um cobertor surrado, com olhos que brilhavam de um jeito que Maria nunca tinha visto antes. O choque foi tão profundo que a carteira caiu do bolso dela, espalhando as notas pelo chão como folhas secas levadas pelo vento. Esse bebê é meu filho, ele sussurrou, a voz quebrada, cheia de um desespero que rasgava a alma. Eu nunca contei a ninguém, nem para minha esposa. A confissão caiu como uma bomba silenciosa, explodindo dentro da igreja, dentro do peito de Maria, dentro da sua própria história. A verdade que ela carregava agora não era só a carteira, nem o segredo do poder e da riqueza. Era a revelação de uma vida dupla, de mentiras que sustentavam castelos de vidro. O homem que ela julgava distante e inalcançável era, na verdade, um homem despedaçado pela culpa e pelo medo. E aquele bebê, tão pequeno, tão frágil, era a prova viva de uma traição que ninguém podia imaginar. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés. A sua existência, já tão marcada pela dor e pela luta, agora se entrelaçava com uma trama que ameaçava devorar tudo. O que ela faria com aquela verdade? Como poderia continuar a varrer o chão daquela igreja sabendo que ali, naquele mesmo espaço sagrado, se escondia uma mentira capaz de destruir vidas? Enquanto o sol desaparecia por trás das árvores, deixando a igreja mergulhada em sombras, Maria percebeu que o mundo que ela conhecia desmoronava e que talvez ela fosse a única capaz de segurar os cacos antes que tudo virasse pó. Mas, no fundo, uma dúvida cruel a consumia, e se essa verdade fosse só o começo de um pesadelo ainda maior? O silêncio da igreja se tornou um peso sufocante, como se as paredes respirassem junto com o desespero que ali se instalava.
Maria sentia o frio da pedra sob os pés descalços, o gosto amargo da saliva presa na garganta e o cheiro da cera misturado ao odor de medo. O bebê no colo do milionário parecia um anjo caído, uma chama frágil em meio à escuridão que crescia. Ela queria fugir, mas as pernas não obedeciam. O coração dela, esse tambor frenético, martelava uma verdade que doía mais que qualquer chicotada. De repente, um som cortou o ar, um estalo seco, um ruído que não combinava com aquele santuário. Maria virou-se para a porta do confessionário, que se abriu com um ranger lento, revelando uma figura que ela jamais esperava ver ali. Era Helena, a mulher do milionário, com os olhos vermelhos, a pele pálida e um sorriso tão gelado que parecia arrancado das profundezas do inferno. Maria, a voz dela era um sussurro carregado de veneno. Você acha que eu não sabia? Que eu não via as sombras dançando por trás dos sorrisos dele? Que eu não sentia o cheiro da traição no ar, igual a você? Maria engoliu seco, o mundo girando em câmera lenta. A carteira no chão, as notas espalhadas, o bebê, o choro abafado, tudo se tornou um pesadelo vívido, uma peça de um quebra-cabeça que ela não queria montar. Helena avançou e no instante seguinte, o chão sob Maria pareceu rachar. A mulher tirou do bolso uma foto amassada, uma imagem que Maria reconheceu imediatamente ela mesma, criança, nos braços do milionário, sorrindo com uma inocência que agora parecia um escárnio cruel. Você não sabe, não é? Ele não é só um homem com segredos. Ele é seu pai, Helena disse, a voz quebrando como um trovão. Eu guardei esse segredo por anos, esperando o momento certo para te contar. Mas você estava tão perto e nem desconfiava. O ar ficou denso, quase impossível de respirar. Maria sentiu o chão sumir de vez, o peso da revelação esmagando cada pedaço do seu ser. Tudo o que ela acreditava, tudo o que sentia, desmoronava em um segundo. O homem que ela julgava distante, o estranho que nunca tocaria sua vida, era o pai que ela nunca teve e o bebê nos braços dele, seu irmão. O mundo virou um labirinto de sombras e luzes que se confundiam. A carteira, o segredo, a mentira, tudo era parte de uma teia que a prendia, que a sufocava, que a fazia questionar a própria existência. Maria sentiu uma dor que se infiltrava pela pele, que se misturava ao sangue, que se tornava parte dela. Helena sorriu, um sorriso que não trazia alívio, mas uma promessa amarga. Agora você sabe, e sabe também que nada será como antes. O que vai fazer com essa verdade, Maria? Vai fugir? Ou vai enfrentar o inferno que é a sua própria família? Maria não tinha resposta. Só um vazio imenso, um silêncio cortante, e a certeza de que aquela noite, naquela igreja, sua vida havia sido rasgada ao meio, e que o sol que viria depois das tempestades não seria o mesmo para ela. Enquanto as sombras se alongavam, Maria percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando, e que no fundo do seu peito uma chama tênue resistia, pronta para incendiar tudo ou para se apagar para sempre. O ar dentro da igreja parecia ter virado chumbo, pesado demais para os pulmões de Maria. O eco das palavras de Helena ainda vibrava, uma frequência que fazia o chão tremer sob seus pés, como se o próprio templo estivesse prestes a desabar. O rosto do milionário, agora seu pai, era uma máscara quebrada, uma mistura de culpa, medo e um cansaço que parecia vir de séculos. O bebê nos braços dele, tão pequeno e frágil, era o elo vivo de uma história que Maria mal começava a entender e já sentia o peso esmagador de carregar. Ela tentou juntar os pedaços da própria alma, mas as mãos tremiam demais. O silêncio voltou, denso e sufocante, até que um som estranho cortou a quietude, o tilintar de um telefone antigo, vindo do altar. Maria olhou para o lugar onde o objeto repousava e um arrepio gelado subiu pela espinha. O aparelho vibrou novamente, insistente, como se carregasse uma mensagem que não podia esperar. Com dedos trêmulos, ela atendeu. A voz do outro lado era baixa, quase um sussurro, mas carregava uma urgência que fazia o coração dela saltar. Maria, você não sabe o que está prestes a descobrir. Não confie em ninguém, nem mesmo em quem você chama de família. A ligação caiu antes que ela pudesse responder, deixando no ar uma ameaça invisível,
um aviso que parecia rasgar o tecido da realidade. Maria sentiu o mundo desmoronar de novo, mas dessa vez o abismo era mais fundo, mais escuro. Foi quando, do fundo do confessionário, um som seco e metálico chamou sua atenção. Ela se virou e viu o milionário seu pai com as mãos trêmulas, segurando um envelope envelhecido, amarelado pelo tempo. Ele o abriu com cuidado, revelando fotos antigas, cartas e documentos que falavam de uma outra vida, um passado enterrado sob mentiras e silêncio. Entre aquelas folhas, uma fotografia em especial congelou o sangue de Maria, uma imagem dela, ainda bebê, nos braços de uma mulher que não era Helena. Uma mulher que Maria nunca tinha visto, mas cujo olhar carregava uma dor e uma promessa que atravessavam o tempo. Essa é sua mãe verdadeira, ele disse, a voz quase um sussurro de morte. Eu a perdi antes de você nascer. E tudo que você sabe sobre sua família é uma mentira construída para te proteger. Maria sentiu o chão sumir mais uma vez. A casa onde cresceu, a igreja onde varria o chão, o homem que agora chamava de pai, tudo era uma construção frágil, um castelo de areia prestes a ser levado pela maré. A verdade que ela carregava não era só sobre traição ou segredos, era sobre uma identidade roubada, sobre um passado que nunca lhe pertenceu. Ela olhou para o bebê, para Helena, para o homem que mal reconhecia, e uma pergunta cruel se formou na garganta. Quem era ela, afinal? E quem, naquele labirinto de sombras, queria que ela permanecesse perdida? Enquanto o sol desaparecia no horizonte, tingindo o céu de vermelho, Maria percebeu que a luta não era apenas contra os segredos da família, mas contra a própria realidade que lhe fora imposta. E que talvez a única saída fosse mergulhar ainda mais fundo na escuridão, para encontrar, no fundo do poço, a luz que poderia libertá-la. Ou destruí-la de vez. O crepúsculo tingia o céu com um vermelho que parecia sangue fresco, e dentro da igreja o ar se tornava cada vez mais denso, como se o próprio tempo estivesse engolindo Maria. Ela segurava o envelope com as mãos trêmulas, o papel amarelado mordido pelo tempo, enquanto as palavras do milionário pai ecoavam como um lamento antigo, uma canção triste que rasgava o silêncio sagrado. A mulher da foto, sua mãe verdadeira, era uma estranha, um fantasma que nunca havia tocado sua vida, mas que agora se impunha como uma presença impossível de ignorar. Maria sentiu o chão se desfazer sob seus pés, a pele arrepiada pelo frio que não vinha do vento, mas do horror que crescia dentro dela. Cada pedaço daquela história parecia um punhal cravado na carne, uma ferida aberta que sangrava dúvidas, medo e uma angústia que se tornava parte do sangue que corria em suas veias. Ela queria gritar, fugir, desaparecer naquele labirinto de mentiras, mas algo a prendia um fio invisível, uma necessidade desesperada de entender. Foi então que, no meio daquele silêncio carregado, um estalo seco cortou o ar. Maria virou-se, o coração batendo como um tambor de guerra, e viu Helena, a mulher que até então parecia a vilã da história, aproximando-se com passos lentos, quase reverentes. Nos olhos dela, porém, não havia mais o veneno de antes, mas um brilho estranho, uma mistura de medo e urgência. Maria, você precisa ver isso, disse Helena, a voz baixa, quase um sussurro. Ela estendeu a mão, revelando um pequeno pendrive, preto e simples, como um objeto banal, mas que carregava o peso de uma sentença. Maria hesitou, o medo apertando o peito como uma mão invisível. Pegou o pendrive, sentindo a textura fria contra a pele, e conectou-o ao celular que tremia em suas mãos. A tela se iluminou e o vídeo começou a rodar. O que apareceu ali não era apenas uma confissão, nem um segredo qualquer. Era a revelação de uma verdade tão brutal que Maria sentiu o chão sumir de vez. No vídeo, o milionário, seu pai, falava diretamente para a câmera, mas não era o homem cansado e despedaçado que ela conhecera. Era alguém diferente, frio, calculista, com um olhar que perfurava a alma. Ele confessava que a história da mãe verdadeira era uma farsa, uma cortina de fumaça para esconder algo muito pior. Maria, minha filha, dizia ele, a voz cortante como uma lâmina, você nunca foi filha dele. Eu não sou seu pai. Tudo que você sabe, tudo que você acredita, é uma mentira criada para te proteger ou para te controlar.
A mulher da foto, uma atriz, paga para interpretar um papel. O bebê não é seu irmão, é parte de um plano que vai muito além de nossa família. Maria sentiu o mundo desabar em pedaços. A verdade que ela buscava não era um caminho para a liberdade, mas uma prisão ainda maior, feita de mentiras dentro de mentiras, de segredos que se multiplicavam como sombras ameaçadoras. Você está no centro de algo que não entende, continuava o vídeo, e eles estão vindo atrás de você. Antes que pudesse processar o que acabara de ouvir, a porta da igreja se escancarou com violência. 2 homens encapuzados entraram, seus passos ecoando como sentenças de morte. Maria sentiu o pânico subir, o desespero queimando como fogo no peito. Helena tentou segurá-la, mas o medo era um animal selvagem que não podia ser domado. A carteira, o bebê, a mentira da família, tudo se transformava em um jogo cruel, uma teia de traições que ameaçava engolir Maria por completo. E no fundo do seu peito, uma pergunta latejava, cortante como um estilete. Quem eram esses homens? E o que eles queriam dela? Enquanto a luz da igreja se apagava, engolida pelas sombras que invadiam o santuário, Maria percebeu que a única certeza que lhe restava era a de que nada, absolutamente nada, seria como antes. A verdade, ela descobriu, era uma faca de 2 gumes capaz de libertar ou de destruir. E naquela noite, no silêncio quebrado por passos ameaçadores, Maria soube que sua luta pela verdade estava apenas começando, ou que talvez, no fundo, ela jamais encontraria a luz que buscava apenas um abismo cada vez mais fundo, onde o passado e o presente se confundiam em um pesadelo sem fim. O silêncio da igreja se partiu em 1000 estilhaços quando a porta se abriu com um estrondo que parecia rasgar o próprio tecido do tempo. Os 2 homens encapuzados avançaram, sombras vivas que engoliam a luz tênue que restava. Maria sentiu o coração virar uma pedra quente, o sangue congelando nas veias, enquanto Helena tentava segurá-la, mas o medo era uma fera indomável que já havia tomado conta do corpo dela. No meio daquele caos, o milionário Zeupai, ou quem quer que fosse, ergueu a voz, um comando rouco que cortou o ar como uma navalha. Não toquem nela, mas os homens não hesitaram. Um deles puxou Maria pelo braço, a pele ardendo sob a força brutal, enquanto o outro vasculhava o altar, arrancando de dentro um objeto que Maria jamais imaginaria encontrar ali. Era uma caixa de madeira, pequena, antiga, com entalhes que pareciam contar histórias esquecidas. O homem abriu a tampa com cuidado reverente, revelando um conjunto de fitas cassete amareladas pelo tempo e um envelope selado com cera vermelha. O cheiro de mofo e papel velho invadiu o ar, misturando-se ao suor frio que escorria pelo rosto de Maria. "Vocês não entendem", gritou o milionário, a voz carregada de desespero. "Essas fitas, elas não são só segredos, são a verdade que pode destruir tudo." Maria, ainda presa pelo braço, sentiu uma onda de pânico e curiosidade se chocarem dentro dela. O que poderia ser tão poderoso a ponto de justificar aquela invasão brutal? O que havia naquela caixa que mudaria para sempre o que ela pensava saber? De repente, um dos homens ligou um gravador antigo, e a voz que saiu dele era conhecida demais. Uma voz que Maria julgava enterrada para sempre. Era a voz de sua mãe verdadeira, falando com uma clareza cortante, contando uma história que não era só sobre amor ou perda, era uma confissão, um grito sufocado de uma mulher que havia sido aprisionada em silêncio. "Maria, minha filha", dizia a gravação, "se você está ouvindo isso, é porque o mundo que construíram para você está desmoronando. Eu não fui apenas uma vítima, eu fui cúmplice, e a verdade que carrego é um fardo que não posso mais esconder. Seu pai, ele não é quem diz ser, ele é parte de algo muito maior, uma rede de mentiras que envolve poder, dinheiro e sangue. E você é a chave para tudo isso." O chão pareceu se abrir sob os pés de Maria. A voz da mãe, tão próxima e tão distante, era uma lâmina que cortava a carne viva da sua alma. Tudo o que ela acreditava, tudo o que sentia, se transformava em pó diante daquela revelação. Mas o pior ainda estava por vir. Antes que alguém pudesse reagir, o envelope foi aberto, e dentro dele,
Uma foto que fez Maria vomitar um gosto amargo de desespero, uma imagem dela, criança, não nos braços do milionário, mas de um homem que ela nunca tinha visto, um homem com olhos frios e sorriso cruel, um rosto que parecia o próprio demônio encarnado. Quem é ele? Maria perguntou, a voz um sussurro trêmulo, o medo se enroscando em cada palavra. O milionário olhou para ela, os olhos cheios de uma dor que parecia rasgar sua própria carne. Ele é o verdadeiro pai de Maria, e ele está mais perto do que você imagina. O ar se tornou irrespirável. Maria sentiu o mundo desabar em um silêncio ensurdecedor. A verdade que ela buscava não era uma luz no fim do túnel, mas um abismo sem fundo, uma teia de sombras que ameaçava engolir tudo o que restava de sua sanidade. E, no meio daquela igreja agora tomada por segredos, mentiras e traições, Maria percebeu que a batalha pela sua alma estava apenas começando e que, talvez, o maior inimigo estivesse dentro dela mesma. O que viria depois? Quem seria esse homem? E, sobretudo, quem ela realmente era, quando as máscaras caíssem e o sangue fosse exposto à luz cruel da verdade? O silêncio voltou, pesado, mas agora carregado de um novo terror, o terror daquilo que ainda estava por vir. O ar na igreja parecia ter se tornado um líquido espesso, quase palpável, que grudava na pele de Maria como uma sombra que não se desgrudava. Ela mal conseguia respirar. Cada inspiração era um esforço, um puxão que rasgava o peito. O rosto do milionário, seu pai, ou pelo menos o homem que até então usava esse título, estava pálido, os olhos fundos refletindo uma tormenta invisível. O bebê, aquele pequeno ser que carregava o peso de segredos que Maria ainda não compreendia, chorava baixinho, como se pressentisse o abismo que se abria ao redor. O silêncio foi quebrado novamente, mas não por vozes ou passos. Um som estranho, metálico, quase um sussurro de aço, veio do fundo da igreja. Maria virou-se lentamente, o coração batendo descompassado, e viu algo que congelou o sangue em suas veias. O chão, ali, sob seus pés, começava a se abrir uma fenda larga, negra, como a boca de um monstro faminto. Ela tentou recuar, mas a terra cedeu com um estalo seco, e num instante que pareceu durar uma eternidade, Maria sentiu o chão se abrir sob ela, engolindo-a numa queda vertiginosa. O cheiro de terra úmida, de pedra quebrada, misturou-se ao gosto amargo do medo que invadia sua boca. O mundo girava, escuro e cruel, enquanto ela despencava para um lugar onde a luz não chegava. Quando finalmente parou, Maria se viu numa câmara subterrânea, fria e úmida, com paredes cobertas por símbolos antigos, quase esquecidos. O ar ali era pesado, carregado de um silêncio que não era paz, mas uma espera ameaçadora. No centro da sala, uma mesa de pedra sustentava um baú aberto, revelando um conjunto de objetos que pareciam arrancados de um pesadelo. Cartas, fotografias, documentos que falavam de uma conspiração muito maior do que ela jamais imaginara. Mas o que paralisou Maria foi uma fotografia, colocada bem no topo da pilha. Era uma imagem dela mesma, mas não como ela se via ali. Seu rosto estava marcado por um sorriso cruel, os olhos brilhando com uma malícia que ela nunca sentira. Ao lado, uma anotação escrita à mão com uma caligrafia firme e ameaçadora: ela é a chave, a herdeira do caos, e o mundo precisa saber. Maria sentiu uma mão invisível apertar seu coração, uma dor que se infiltrava pela pele, tornando-se parte do sangue que corria nas veias. Tudo o que ela acreditava, tudo o que sentia, tudo o que pensava ser verdade, desmoronava num instante. Aquele lugar, aquela revelação, não era apenas um segredo de família, era o início de uma guerra que ela nem sabia que estava destinada a travar. E então, uma voz ecoou na câmara, fria e distante, mas que parecia vir de dentro dela mesma. Maria, você não é quem pensa que é. Você nunca foi só uma vítima. Você é a origem, a raiz do mal que corrói tudo ao seu redor. O chão tremeu sob seus pés e a câmara parecia se fechar, como se o próprio mundo quisesse engolir a verdade que agora queimava na alma dela. Maria sentiu o desespero crescer, uma tempestade que ameaçava destruir não só sua sanidade, mas tudo o que restava de sua humanidade. E,
No fundo do poço, onde a luz não chegava, uma pergunta cortante como um estilete se formou em sua mente. Quem, afinal, era Maria? E o que ela estava destinada a se tornar quando as máscaras caíssem de vez? O silêncio voltou, pesado e absoluto, mas agora carregado de uma promessa sombria, a de que, a partir daquele momento, nada jamais seria como antes, nem para ela, nem para o mundo que ela mal começava a conhecer. O ar na câmara subterrânea parecia se condensar, pesado como chumbo derretido, sufocando cada suspiro de Maria. O cheiro de mofo e pedra úmida se misturava ao gosto amargo do medo que lhe queimava a garganta. Ela tocava a fotografia, o papel frio cravando-se na pele como uma lâmina invisível. Aquele sorriso cruel, aqueles olhos que não eram dela, mas que refletiam algo sombrio demais para aceitar, era como olhar para um espelho distorcido, um reflexo que negava sua própria existência. O silêncio foi rasgado por um som distante, um sussurro que parecia vir das paredes, uma voz que não era voz, mas uma presença que se infiltrava na alma. Maria, você não é quem pensa que é. A frase reverberava, um eco que se entranhava nos ossos, um veneno doce e amargo. Ela tentou se afastar, mas o chão tremeu novamente e a câmara pareceu se fechar, as paredes se aproximando como dedos invisíveis que queriam esmagar sua verdade. O desespero cresceu, uma tempestade que a engolia viva, mas no fundo do peito, uma faísca resistia a uma chama tênue que recusava apagar. Foi então que, no meio daquela escuridão sufocante, a parede oposta à mesa de pedra se moveu, revelando uma passagem estreita, iluminada por uma luz azulada e fria. Maria hesitou, o corpo inteiro gritando para fugir, mas a mente, afiada pela dor e pela necessidade, a empurrou para dentro daquele corredor desconhecido. Cada passo era um corte na carne, uma ferida aberta que sangrava dúvidas e medo. O corredor parecia vivo, pulsando com uma energia antiga, uma história enterrada que agora clamava por ser desvendada. No final, uma porta de ferro se ergueu, pesada e imponente, com inscrições que Maria não conseguia decifrar, mas que sentia como um aviso. Aqui repousa a verdade que pode destruir o mundo. Ela empurrou a porta com esforço, o rangido ecoando como um grito de agonia. Lá dentro, uma sala menor, onde um espelho antigo dominava a parede. Maria se aproximou, o coração batendo descompassado, e olhou para seu reflexo. Mas o que viu não foi ela. No vidro, uma mulher de olhos negros como a noite, sorriso cruel e cabelo escuro como a ausência de luz. A mulher do sorriso perverso na fotografia. E atrás dela, sombras que se contorciam e sussurravam segredos proibidos. Um tremor percorreu a espinha de Maria, um frio que se infiltrava nos ossos. De repente a voz voltou, agora mais clara, mais próxima, como se saísse do próprio espelho. Você é a herdeira, Maria, a origem do caos e da redenção, o passado que nunca morreu, o futuro que ninguém ousa enfrentar. O mundo pareceu desabar, a realidade se fragmentando em 1000 pedaços cortantes. Maria sentiu o peso de uma verdade que não podia carregar sozinha, uma responsabilidade que queimava como fogo no sangue. E então, um estalo seco, um clique de metal. Ela se virou e viu os 2 homens encapuzados do lado de fora da porta, agora sorrindo, com olhos que brilhavam como facas. Um deles ergueu a mão, revelando uma tatuagem que Maria reconheceu instantaneamente, o mesmo símbolo que estava gravado na caixa de madeira, o mesmo que adornava o baú de segredos. Você não pode fugir, Maria, disse a voz fria e implacável, porque você é a chave, e nós somos a guarda. O desespero se misturou à determinação. Maria sabia que a luta que a aguardava não era apenas pela sua vida, mas pela verdade enterrada sob camadas de mentiras e sangue. O abismo que se abriu sob seus pés não era o fim, era o começo de uma guerra que poderia consumir tudo. Enquanto o corredor se enchia de passos e a escuridão se fechava como uma armadilha, uma última dúvida cortou sua mente como um estilete. E se no fundo o maior inimigo não fosse o mundo lá fora, mas ela mesma? O ar na câmara subterrânea parecia pesar toneladas, um manto sufocante que apertava o peito de Maria até quase arrancar-lhe o fôlego.
O silêncio era tão denso que cada batida do seu coração ecoava como um trovão, uma sentença que ela não conseguia fugir. A fotografia, aquela maldita fotografia, queimava em suas mãos, como se carregasse o fogo de um passado que não queria morrer. Ela tentou afastar o olhar, mas a imagem se enraizou na pele, nos ossos, na alma. A mulher do sorriso cruel, os olhos negros que a encaravam com uma malícia antiga, não era só uma estranha. Era uma parte dela que Maria jamais imaginara existir. Um monstro escondido sob a pele fina da sua identidade. De repente, um ruído seco quebrou o silêncio. Maria se virou com o coração na garganta e encarou a figura que emergia da sombra da porta entreaberta. Não eram os homens encapuzados, nem Helena, nem seu pai. Era uma mulher alta, de olhar gélido, com cabelos tão negros quanto a escuridão que os cercava. Ela vestia um sobretudo escuro e em suas mãos segurava algo que Maria não conseguiu identificar de imediato. Maria, a voz era um sussurro, mas carregava o peso de um trovão. Você nunca soube a verdade, nem metade dela. Maria engoliu em seco, o medo se misturando à curiosidade, uma mistura venenosa que lhe queimava as entranhas. Quem é você? Perguntou, a voz trêmula, quase um fio. A mulher sorriu, um sorriso que não trazia conforto, mas um aviso. Eu sou quem deveria ter te protegido, quem deveria ter te contado tudo. Mas não pude, porque a verdade que você carrega é uma maldição. Ela se aproximou e então, com um gesto rápido, revelou o que segurava um espelho pequeno, antigo, com a moldura cravejada de símbolos que Maria reconheceu da caixa de madeira. O vidro refletia não o rosto de Maria, mas uma imagem distorcida, uma sombra que se movia por vontade própria. Esse espelho, continuou a mulher, não mostra só o que você é, mostra o que você pode se tornar, e o que está dentro de você é capaz de destruir tudo ou salvar tudo. Maria sentiu um calafrio que subiu da cabeça aos pés, uma dor que se infiltrava pela pele, tornando-se parte do sangue que pulsava em suas veias. Ela queria recuar, fugir daquele lugar, daquele destino que parecia ter sido traçado para ela antes mesmo de nascer. Mas a mulher não deu chance. Com um movimento rápido, tocou o espelho no peito de Maria e uma onda de imagens invadiu sua mente, rostos, lugares, memórias que não eram suas, mas que pulsavam com uma intensidade brutal. Ela viu guerras, traições, amores proibidos e no centro de tudo, um símbolo o mesmo que os homens encapuzados tinham tatuado, o mesmo que adornava o baú de segredos. Você é a guardiã, disse a mulher, a voz agora um sussurro urgente. A chave para um poder que ninguém deveria ter. E eles vão atrás de você porque sabem disso. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés, o peso da verdade esmagando cada pedaço do seu ser. O mundo que ela conhecia, o chão que varria, a igreja que chamava de lar, tudo era uma mentira construída sobre um abismo de segredos e sombras. E então a mulher virou-se para sair, mas antes de desaparecer na escuridão, lançou um último olhar para Maria. Não confie em ninguém, nem em quem você ama, porque a maior traição está dentro de você. A porta se fechou com um estrondo, deixando Maria sozinha na câmara, com o espelho frio na mão e um vazio que parecia engolir sua alma. O silêncio voltou, pesado e absoluto, mas agora carregado de uma promessa cruel, a de que, a partir daquele momento, Maria não seria mais a mesma e que a verdadeira batalha, a que definiria seu destino, estava apenas começando. No fundo do seu peito, uma dúvida cortante como um estilete se formou, queimando mais que o medo se o maior inimigo de Maria não estivesse lá fora, mas dentro dela mesma. O silêncio na câmara subterrânea era um manto sufocante, mas agora ele se partia em estilhaços, como vidro quebrado sob um golpe inesperado. Maria segurava o espelho antigo, o frio do vidro cravando-se na pele, quando a sombra que antes fora apenas uma presença tornou-se uma voz firme, quase cruel. Maria, você não é só a guardiã. Você é a origem. Ela sentiu o peso dessas palavras como uma pedra que afundava no peito, apertando até roubar o ar.
A mulher de sobretudo escuro, que se chamava protetora, deu um passo para trás, e a luz azulada que iluminava o corredor tremeluziu, revelando algo que Maria jamais poderia ter imaginado. Do outro lado da porta não estavam apenas os homens encapuzados. Ali, alinhadas contra a parede, estavam várias figuras, rostos conhecidos, rostos que ela julgava inimigos, mas que agora pareciam parte de um quebra-cabeça ainda mais sombrio. Entre eles, Helena, com os olhos arregalados, mas sem o veneno de antes, o milionário, seu pai, com o rosto marcado por uma expressão que misturava medo e resignação, e, para o choque de Maria, a mulher da fotografia, sua mãe verdadeira, viva, respirando e observando tudo com um olhar que parecia atravessar a alma. Maria engoliu em seco, a garganta seca, e foi então que a mulher do sobretudo falou novamente, com uma voz que parecia carregar o peso de séculos. Vocês acham que ela é a chave para o poder, para a verdade. Mas Maria, você é a peça que faltava para que tudo isso se desmoronasse. Você não é filha de ninguém. Você foi criada para ser o ponto final dessa história. O chão pareceu se abrir sob os pés de Maria, não de novo, mas de um jeito diferente, como se a realidade estivesse se dobrando, revelando uma verdade que ela não podia suportar. Eu sou a mãe que vocês esqueceram, disse a mulher da fotografia, agora com a voz firme, mas não a mãe que vocês pensam. Eu sou a criadora, a verdadeira mente por trás de tudo isso. Vocês me enterraram em mentiras, mas eu nunca morri. Maria sentiu um frio que se infiltrava nos ossos, um gelo que queimava. A mulher avançou, tirando o sobretudo, revelando um corpo marcado por cicatrizes e tatuagens que brilhavam com o mesmo símbolo que ela vira tantas vezes, a marca da guarda, da conspiração, da maldição. Você não é filha do milionário, nem da mulher que você pensou ser sua mãe. Você é um experimento, um ser criado para carregar um poder que ninguém entende, um poder que pode destruir ou reconstruir o mundo. O rosto de Maria se contorceu em dor e incredulidade. Por quê? Por que eu? A mulher sorriu, um sorriso que não era conforto, mas um aviso. Porque você é a última esperança e o maior perigo. O que eles querem controlar, eu quero libertar. Mas para isso você precisa escolher continuar presa nas mentiras, ou quebrar as correntes e abraçar o caos que é seu destino. Helena deu um passo à frente, a voz trêmula. Maria, não acredite nela. Ela manipula tudo. Ela é a verdadeira ameaça. Mas o milionário, seu pai, baixou a cabeça, a voz embargada. Eu menti para você para protegê-la, mas ela tem razão. Tudo que você sabe é uma mentira. A verdade é mais cruel do que qualquer mentira que eu poderia contar. O bebê chorava. A pequena vida que até então parecia um símbolo de esperança, agora se tornava um lembrete cruel da teia de mentiras que os cercava. Maria sentiu o mundo girar. Um turbilhão de emoções que se misturavam em fogo e gelo. A verdade que ela buscava não era um caminho para a liberdade, mas uma prisão ainda maior, uma prisão dentro dela mesma e, no meio daquele santuário profanado, com rostos que amava e temia, Maria percebeu que a maior traição não vinha de fora, nem de ninguém ao seu redor. Ela vinha de dentro. O espelho frio em suas mãos refletia não só seu rosto, mas a sombra que ela temia encarar e, enquanto as vozes se misturavam em acusações e súplicas, Maria soube com uma certeza cortante como uma lâmina que a verdadeira batalha não era contra os inimigos que a cercavam, era contra a si mesma, e naquele instante o chão tremeu mais uma vez, não por uma fenda, mas porque o mundo que ela conhecia estava prestes a explodir em cinzas. A pergunta que queimava em sua mente era a mais cruel de todas. Se ela era a origem do caos, quem afinal seria capaz de salvá-la? O chão sob os pés de Maria parecia pulsar, como se a própria terra respirasse em sintonia com o turbilhão que consumia seu peito. Cada rosto naquelas sombras, cada palavra que ecoava na câmara, era uma lâmina que cravava fundo, abrindo feridas que sangravam dúvidas e medo. A mulher à sua frente, a criadora, a mente por trás do labirinto de mentiras, sorria com a frieza de quem guarda segredos capazes de aniquilar mundos. Maria sentia o peso do espelho frio na mão, a superfície refletindo não só seu rosto,
mas um abismo que se abria dentro dela. O bebê chorava, um som que cortava o silêncio como um grito de inocência perdida, enquanto Helena e o milionário se encaravam, presos entre a verdade e a traição. Foi então que, no meio daquele silêncio carregado, a porta da câmara explodiu para dentro com um estrondo que fez o coração de Maria saltar. Um homem entrou, alto, com olhos que ardiam em vermelho como brasas vivas. Seu rosto era uma máscara de fúria e desespero, mas o que congelou Maria foi o que ele segurava nas mãos, uma pequena caixa metálica, adornada com o mesmo símbolo que marcava tudo ao seu redor. Vocês não sabem o que estão mexendo, ele rugiu, a voz reverberando como um trovão. Essa menina não é um experimento. Ela é a chave para o fim ou o começo de tudo. Maria tentou recuar, mas suas pernas falharam. O homem avançou, e no instante em que abriu a caixa, uma luz intensa explodiu, inundando a câmara com um brilho que queimava a pele e cegava os olhos. Quando a luz finalmente diminuiu, Maria viu algo que a fez querer gritar, até perder a voz. O bebê, aquele símbolo de esperança e mistério, não estava mais ali. No lugar dele, havia uma criatura, uma sombra viva, com olhos negros que pareciam devorar a alma. Um sorriso que não era humano, e uma aura de caos que fazia o ar vibrar. Ele é o verdadeiro herdeiro, o homem disse, a voz carregada de um terror que parecia vir do fundo do abismo. E ele veio para reclamar o que é seu. Maria sentiu o chão se abrir novamente, mas desta vez não era a terra que a engolia, era a própria realidade que se desfazia em fragmentos. Tudo o que ela acreditava, tudo o que sentia, tudo o que temia, se transformava numa tempestade de sombras e luzes que dançavam em torno dela. E no meio daquele caos, uma voz sussurrou em sua mente, fria e implacável. Maria, você não é só a origem do caos, você é a mãe dele. O mundo desabou. E enquanto as paredes da câmara se fechavam, Maria percebeu que a história que ela pensava conhecer não passava de um prólogo. O verdadeiro pesadelo, a verdadeira luta, estava apenas começando. Maria caiu de joelhos no chão frio da câmara, o peso das revelações esmagando seu peito como uma pedra. O bebê, a sombra viva que agora se erguia diante dela, não era apenas uma criatura de caos, mas uma extensão dela mesma, uma parte de um destino que ela não podia negar, por mais que quisesse fugir. O ar parecia vibrar com uma energia que queimava, um fogo invisível que consumia o pouco de esperança que ainda restava. Ela olhou para o homem de olhos vermelhos, que permanecia firme, segurando a caixa vazia, e sentiu uma mistura de medo e raiva crescer dentro de si. O que isso significa? O que ele quer de mim? A voz saiu trêmula, mas firme, como se fosse a última resistência contra a escuridão que ameaçava engoli-la. Ele é a chave para o futuro e para o fim, respondeu o homem, a voz carregada de um desespero que parecia atravessar a alma. Vocês dois estão ligados por um laço que ninguém pode romper. E agora o mundo vai pagar o preço. Maria sentiu o bebê se mover, os olhos negros fixos nela, como se buscassem algo que só ela podia oferecer. Um nó apertou sua garganta, o medo se transformando em uma determinação que ela não sabia que tinha. Por mais que a verdade fosse cruel, por mais que o caos ameaçasse destruir tudo, ela sabia que não podia desistir. Não agora. Ela se levantou, tremendo, mas com os olhos brilhando de uma força nova. Se eu sou a origem, então vou decidir o que isso significa. Não serei a mãe da destruição, nem a vítima das mentiras. Vou lutar por mim, por ele, por tudo o que ainda pode ser salvo. O homem de olhos vermelhos assentiu, um brilho de respeito surgindo em sua expressão. Então prepare-se, porque a batalha está só começando, e o mundo nunca mais será o mesmo. Enquanto a câmara começava a desmoronar ao redor deles, Maria segurou firme o bebê, sentindo a vida pulsar em suas mãos, uma promessa de redenção em meio ao caos. Lá fora, a luz do amanhecer começava a invadir a escuridão, tingindo as paredes com tons suaves de esperança. Mas, no fundo do seu peito, uma dúvida persistia, a mais cruel de todas. Quem, afinal, poderia salvá-la quando ela mesma fosse a tempestade? E assim, com o coração apertado e a alma em chamas,
Maria deu o primeiro passo para enfrentar o que viria. Porque no fim, a verdade não é um destino, mas uma escolha, e essa escolha ela faria com toda a força que ainda lhe restava. Agora, você precisa se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa saga que vai explodir sua mente. Smash o like agora, para mostrar que você é daqueles que não deixam essa história morrer no esquecimento. E não pare por aí. Fique de olho e encha os comentários com suas teorias, dúvidas e emoções. Queremos saber tudo o que você pensa sobre esse final chocante. Por último, mas não menos importante, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber como essa história termina. Não espere mais um segundo para espalhar essa bomba. Só os verdadeiros fãs entendem o poder de apoiar o canal assim. Bora juntos nessa jornada.